Então hoje, pessoal, eu vou dar continuidade aos vídeos que eu estou falando dos pilares da casa da Toyota. Eu já falei sobre Jidoka, né, o Jidoka, o conceito de qualidade para a Toyota, como é que a Toyota olha a qualidade, né, dos seus processos, como é que ela faz com que os seus produtos tenham qualidade. E agora quero falar sobre Just in Time, que é um dos pilares fundamentais aí da casa da Toyota. Então, eu de novo busquei lá na fonte, fui lá no site da Toyota, né? E encontrei lá então o que é o Just in Time para a Toyota. Então, a Toyota fala em fazer apenas o que é necessário, quando é necessário e na quantidade necessária. E um outro ponto fundamental é atender os pedidos dos clientes o mais rápido possível, reduzir o tempo de atravessamento, chamado lead time do pedido, até a entrega do produto final. Então a Toyota fala, um carro é composto por mais de 30 mil peças, né, os chamados SKUs. Essas peças são feitas não apenas pela Toyota, mas também nas fábricas de muitos de nossos parceiros de negócio. Aqui tem um conceito importante que a Toyota considera um fornecedor, né, um parceiro de negócio, um tratamento diferenciado, estratégico, cuidado, porque ela sabe que se o fornecedor falhar, ela vai falhar também. Todas as fábricas da Toyota devem trabalhar com sincronização completa para fabricar os veículos rapidamente sem desperdício. Todas seguem os princípios do Just in Time para atingir a produção sincronizada. Então, como é que essa produção sincronizada ela é atingida? Então, a Toyota diz lá, né? Faça apenas o que é necessário para o cliente, quando é necessário e na quantidade necessária. Está lá naqueles princípios primordiais que eu falei lá. Não permita que bens e informações sejam retidos durante a produção. Isso é um conceito interessante. Faça-os no ritmo em que são vendidos. E aí vem um parágrafo muito interessante, eu brifei aí em amarelo. Levaria muitos meses para atender ao pedido de um cliente se todas as peças forem feitas somente após recebê-lo. Para evitar isso, o número mínimo de peças necessário é estocada com antecedência na linha de montagem do veículo, para que um carro possa ser construído assim que o pedido for recebido. Então, gente, o Just in Time, o Just on Time, que seria a peça chegar exatamente na hora em que for necessária, não tem como fazer isso. A Toyota está dizendo aqui. Isso é uma filosofia, isso é uma meta, é uma busca incessante, mas nunca vai se atingir ela, nunca vai se chegar a essa perfeição. Mas o que a Toyota diz aqui? Que a gente tem que trabalhar no sentido de reduzir ao máximo possível os estoques dessas peças que controlados a gente chama de buffers. Como se dimensionar um buffer? Aí tem toda uma estratégia, mas em resumo, quanto maior a incerteza, quanto maior o lead time do fornecedor te entregar as peças, maior tem que ser esse buffer. À medida que a gente vai tendo um sistema do fornecedor, o outro, né, que entrega os materiais com confiança, a gente consegue reduzir este lead time, esse buffer, e claro, se o tempo de reposição é rápido, então a gente consegue trabalhar com buffers menores. E aí a Toyota vai falar do famoso looping, né, do looping de reposição de peças, que é
efetivado pelo Kanban. O processo anterior tem um estoque de produtos acabados no qual o próximo processo pode pegar as peças que precisa, só as que precisa. O processo anterior também é estocado com antecedência com um número mínimo de peças necessárias para refazer as peças coletadas pelo próximo processo antes da próxima coleta, permitindo que ele tenha uma reposição imediata. Todos os processos envolvidos neste loop atingem uma produção sem desperdício, onde fazemos apenas o que é necessário, quando é necessário, na quantidade necessária, para atender os pedidos dos clientes e garantir apenas itens vendáveis sejam produzidos. Então, como é que funciona esse looping, né? Então, eu fiz um exemplo com 3 estações de trabalho, né? Uma verde, uma laranja e uma vermelha. A gente tem estoques de peças em cada uma delas, né? Então aqui eu tenho estoques de peças da própria estação que vão abastecer a próxima, e aqui eu tenho estoque de peças que vem dessa estação 1 e que é usada pela estação 2. Então, à medida que a estação 1 ela vai então abastecendo os seus buffers, os seus supermercados. Isso aqui também é pensado como supermercado, e foi assim que os japoneses, quando visitaram a Ford nos Estados Unidos, viram um sistema de reposição dos supermercados. Eles se inspiraram para fazer esse modelo, né? Assim, como se fossem gôndolas do supermercado, onde a gente está abastecendo um buffer determinado. Qual o tamanho desse buffer, o mínimo necessário com segurança, para que a gente tenha tempo de reposição. E à medida que a próxima estação, ela puxa do supermercado peças que foram produzidas pela estação 1, um cartão Kanban avisa a estação 1 que foi usado uma peça ou um lote de peças, né, definido como lote unitário. O ideal seria uma peça, mas também isso muitas vezes não é viável. Então, às vezes, um lote de peças é uma caixa com 10 peças, 20 peças, 30 peças, vai depender, né, dos itens que eu falei anteriormente, no tempo de reposição, das incertezas, etc. Então, o Kanban sinaliza para que essa peça seja reposta, né, recolocada. Então, aqui a gente cria esse looping. Então, a estação da frente, o cliente interno usa a peça, essa peça é avisada, então aqui eu vou produzir somente para repor o meu supermercado, que depois de usado volta lá. Então isso aqui cria um ciclo, um looping, né, que a Toyota fala de reposição das peças. Então aqui eu tenho os buffers, né, os buffers controlados, e aqui eu tenho o conceito do lote unitário. Então o lote unitário, que é fundamental para o just-in-time, ele não necessariamente é uma peça. O ideal é que seja, a maioria das vezes, ele é um lote definido para abastecimento e atravessamento entre as estações. E na construção civil, então, como adaptar esses conceitos para fora dos ambientes fabris, né? Então, uma das questões muito importantes é a divisão em lotes dos projetos das obras. Então, esse é um projeto de um presídio, onde a gente dividiu, vocês podem ver, né, os diversos lotes. Então, ao invés de eu tratar tudo como um grande estoque a ser produzidos, eu vou dividir em lotes menores. E esses lotes, então, passam a ser sequenciados através da linha de balanço, para que eu tenha um sincronismo entre fábrica, engenharia, logística e montagem das diversas peças. A linha de balanço, ela é uma ferramenta muito importante para o just-in-time. Na linha de balanço a gente define os locais, né, de entrega, que aqui tem a ver com os lotes, que tem a ver com, quando nós estávamos falando antes, abstraindo para o conceito da fábrica. E aqui são os tempos, né, os lotes de entrega conforme o tempo de cada uma dessas atividades para os determinados produtos. Então aqui eu estou dividindo em lotes,
e eu começo a não ter aí, então, ao invés de ter toda a obra aberta, aquela frase nefasta na Constituição Civil chamada abrir cancha, eu vou concluindo os lotes, deixando pronto e seguindo com a sequência que vem atrás e seguindo à frente, num sequenciamento de fluxo contínuo sincronizado. A linha de balanço ela é muito interessante para colocar, né, essa visão no papel. O sequenciamento os buffers aparecem aqui, né? Os tempos principais aparecem neste conceito. O Last Planner, à medida que a gente, né, como é que funciona o mecanismo do Last Planner, o cronograma master ele vai empurrar as atividades para a semana, né? A semana, à medida que a gente tem a remoção das restrições lá das 5 semanas ou mais semanas, conforme o que for definido, então os pacotes de trabalho são puxados para a programação semanal. Então, à medida que a gente olha 5 semanas à frente ou mais e vai removendo as restrições, a gente cria um buffer, né, de estabilidade, que é o buffer dos materiais entregues na semana, criando então um just-in-time, um buffer da semana que vai ser atendido para o atendimento da obra. Então, no caso aqui do Last Planner, a gente está trabalhando com uma semana de buffer e olhando sempre à frente e removendo as restrições, a gente então cria um looping de abastecimento de materiais e serviços na obra sequenciados, criando então esse conceito do just-in-time nas obras. Então o Last Planner é uma ferramenta interessante para que a gente possa fazer funcionar os conceitos do Last Planner nas obras. Tá bom, gente? Esses são alguns exemplos, seriam outros, né? Mas também a gente não tem tanto tempo assim. Curtam os nossos vídeos, os nossos postagens lá na Escola de Lean, tanto no Instagram como no YouTube. A gente tem diversos cursos lá que você pode se aperfeiçoar, né? Venha aprender, venha estudar com quem já estudou a teoria, com quem já aplicou em muitas empresas, com fábricas fora do ambiente fabril, em montagens eletromecânicas, torres eólicas, torres de linha de transmissão, presídios, residências modulares, escolas, coberturas metálicas diversas no Brasil e fora do Brasil, usando sempre os conceitos Lean aplicados no dia a dia. Tá bom, gente? Valeu!